No material de vocês, a gente começa aí falando um pouquinho hoje dos conjuntos numéricos, mas nós vamos nos deter em basicamente dois deles na nossa aula de hoje para a gente trabalhar isso bem, tá? Mas para a gente já ir pegando onde é que isso vai parar, nós vamos fazer um apanhado geral aqui de todos eles primeiro, tá? Quando a gente fala na ideia de conjunto, a gente está falando da estrutura da matemática, né? Mas a gente não precisa se deter àquela coisa teórica que a gente, alguns passaram até pela escola aí, que é aquela organização da matemática em conjuntos que foi proposta por um matemático chamado Cantor no início do século passado e que foi bastante usado principalmente na década de 80, década de 90, e aí os mais velhinhos como eu talvez lembrem um pouquinho dessa coisa, né? Tornava a matemática bastante chata, bastante técnica, e não é isso que nos interessa. Mas quando a gente fala em conjunto, é importante a gente separar duas coisas. Quando eu falo em conjunto numérico, eu vou falar da organização dos números, e isso é importante a gente entender. Quando a gente fala em conjunto, aí a gente vai falar daqueles probleminhas que envolvem conjuntos que vocês veem lá no raciocínio lógico, problemas que envolvem 2 conjuntos, 3 conjuntos para fazer as separações, tá? Nesse campo eu não vou entrar, porque aí é a parte de raciocínio lógico com o professor Johnny, tá? Para nós, então, interessa entender essa organização dos números. E para a gente entender a organização dos números, isso não é complicado, porque a maneira com que a gente organiza os números é a maneira com que nós aprendemos os números ao longo da nossa vida. Então isso é bem simples e bem tranquilo, né? A única coisa que a gente precisa dominar aí é simbologia, né? Isso você tem que entender qual é a simbologia que a gente usa e dominar muito bem qual é o tipo de número que habita dentro de cada conjunto, tá? Então, para lembrar aí, nós temos os seguintes conjuntos numéricos, né? Vamos trabalhar com a seguinte organização, tá? O primeiro conjunto nós vamos chamar de conjunto dos números naturais. O segundo conjunto nós vamos chamar de conjunto dos números inteiros. Depois nós temos o conjunto dos números racionais. Depois vem o conjunto dos números irracionais. E nós fechamos aí o nosso estudo com o conjunto dos números reais. Na verdade, os conjuntos numéricos eles não terminam aqui, né? Para lembrar aí um pouquinho, depois do conjunto dos números reais vem o conjunto dos números complexos, né? Que é um outro conjunto que a gente estuda principalmente lá no ensino médio, finalzinho do ensino médio, mas não é um tópico comum em editais de concurso público, né? A gente tem alguns concursos, principalmente a área militar, que cobra alguma coisa de números complexos, e alguns específicos de nível de analista, de nível superior, que podem cobrar alguma coisa de números complexos. Mas então não é o nosso caso, nós vamos estudar até o conjunto dos números reais, tá? Na aula de hoje nós vamos nos deter nos naturais e inteiros. Na próxima aula a gente estuda os racionais e fecha com os reais. Mas eu não vou pular os irracionais, tá? Porque, na verdade, eles fazem um complemento para formar o conjunto dos números reais. Então, nós vamos passar por esses 5 conjuntos numéricos. O que eu devo dominar desses conjuntos, né? Olhando para um número, eu tenho que saber em qual desses conjuntos esse número habita, né? A qual conjunto ele pertence, tá? Quando eu falei de simbologia, é porque cada um deles tem um símbolo, né? E aí, esse símbolo ele pode aparecer nas questões de prova. Importante a gente já ir pegando aí uma diferenciação de bancas também, né? Quando a gente fala em banca CESP, dificilmente eles vão usar a simbologia pesada da matemática, né? Se nosso edital é banca CESP, a gente se preocupa mais com a interpretação de problema e a aplicação da teoria dos números na resolução desses problemas. Agora você pega uma banca como FCC, como ESAF, como Sesgran-Rio, como FGV, aí a linguagem pode vir um pouco mais carregada, né? E aí a gente pode ter questões que envolvam simbologia. Aí você só tem que conhecer o símbolo de cada conjunto, tá? Diga-se de passagem, em tribunais, a principal banca é a Fundação Carlos Chagas, né? Então é importante a gente dominar um pouquinho da simbologia. No conjunto dos números naturais, a gente vai representar ele pela letra N maiúscula. E aí, por que maiúscula, né? Todo nome de conjunto é dado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. O N é de natural, então fica fácil da gente gravar. E por ser um conjunto numérico, né, não é um conjunto N qualquer, ele vai ter um traçado duplo aqui, uma perninha dupla junto
com uma das perninhas do N aí. Geralmente é a perninha do N da esquerda, mas às vezes ela aparece dupla no traço do meio também, tá? Mas só para diferenciar ele de um N qualquer. Dependendo da tipografia que usa, a gente, né, usa alguma tipografia que até parece que isso aqui é um IN, mas na verdade não é um IN, é só um N com um traçado duplo, tá? E esse traçado duplo vai acompanhar todos os conjuntos numéricos. Em todo nome de conjunto numérico você vai ter um traçado duplo, que é justamente para diferenciar ele de um outro conjunto qualquer, tá? Então, símbolo do conjunto dos números naturais, letra N. Símbolo do conjunto dos números inteiros, letra Z. Também com um traçado duplo aqui no meio, Z, conjunto dos números inteiros. Aí você vai perguntar assim, né? Tá, professor, natural, N, beleza, entendi. E inteiro, Z, por quê, né? E aí, eu até lembrei agora de uma historinha, a gente estuda conjuntos numéricos lá no 6º ano, e quando eu era pequeno, mais ou menos na época que eu dei aula para o Cabral, já faz algum tempo isso, no 6º ano as crianças entendiam isso como conjunto dos números inteiros, e aí Z de zinteiros, né? Na verdade não é isso, né? Os números são os inteiros. O Z a gente não sabe ao certo de onde vem. Tá? Uma das teorias diz que isso venha de uma palavra do sânscrito, que começa com a letra Z, que é a palavra zahir, que significa inteiro em sânscrito, mas não é algo que seja aceito por todos na história da matemática, tá? Então a gente se perde um pouco aqui no porquê da letra Z. O conjunto dos números racionais vai ser representado pela letra Q. Esse Q é fácil de a gente entender por quê, tá? Q maiúsculo, traçado duplo aqui, e esse Q vem de quociente. O conjunto dos números racionais, a gente vai estudar na nossa próxima aula, é o conjunto de todos os números que são resultados de alguma divisão. E aí, como resultado de uma divisão a gente chama de quociente, a representação do conjunto é dada pela letra Q. Então é Q de quociente para justamente lembrar você que racional vem de razão e é resultado de alguma divisão, tá? Os irracionais, quando a gente representa, geralmente representa pela letra I de irracional mesmo, e os reais a gente representa pela letra R. Tá? Então aí não tem segredo, né? R de real e de irracional. Quais são os números que habitam cada um desses conjuntos, né? Já para a gente ir tendo uma ideia aí de quais são e de como se escrevem esses números. Quando nós falamos dos números naturais, né, e a gente deu esse nome para o conjunto, são aqueles que a gente aprende naturalmente. Você não precisa ir para a escola para aprender número natural. Os números naturais são aqueles que a gente aprende quando quando criança, quando pequeno ainda, nas relações sociais, quando a gente aprende o conceito de número socialmente falando, a gente aprende, o primeiro contato com a matemática, além do contato com as formas, é o contato com a ideia do contar. Então, o contar é algo que a gente aprende naturalmente. E o conjunto dos números naturais é o conjunto dos números que a gente usa para fazer contagem. Então, aqui dentro do conjunto dos números naturais, nós vamos encontrar quais números, né? Você vai ter aqui, vou deixar um espacinho, você vai ter o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o 5, 6, o 7, o 8, o 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50, lá vou eu, esconde mais, né? A gente aprendeu a brincar de esconde-esconde, tinha que contar até 50, a gente aprendeu a contar quantos dedinhos tem na mão, né? Eu gosto de dizer assim que o papai coruja, né? O bebezinho não sabe nem falar ainda, só resmunga, mas ele tem que contar para a família toda, né? Conta pro titio quantos aninhos você tem. O bebezinho com a chupeta na boca fala, Aí, viu? Ele já sabe que ele tem 1 aninho. E assim a gente vai aprendendo a contar, né? Contar 1, depois 2, depois 3. Quantos carrinhos você tem? Quantas bonecas você tem? 1, 2, 3. Mostra pro titio quantos aninhos você tem, Cato, e assim por diante, né? Nem fala direito, mas já sabe contar. Então, os números que a gente usa para contar são aqueles que a gente aprende naturalmente, por isso chamado conjunto dos números naturais. Por que eu deixei esse espacinho aqui? Porque junto com o conjunto dos números naturais, a gente acrescenta o zero. Apesar de ele não ser um número que a gente aprenda naturalmente, né? Quando você não tem algo, você diz que tem nada, ninguém fala zero. Né? O zero não é aprendido naturalmente, mas ele é colocado dentro do conjunto dos números naturais, tá? Para representar o nada, né? Então, quem são os naturais? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. E eu consigo representar esse número escrevendo alguns elementos e você entende quem são os outros, né?
Essas reticências aqui indicam que ele é um conjunto infinito, né? Possui infinitos números, e aí eu vou fechar o conjunto aqui, mas você precisa entender que o conjunto dos números naturais, ele é um conjunto formado por infinitos números. Meu filho mais novo tem 6 anos, e uma das coisas que ele gosta de brincar vamos brincar de contar, né? Porque ele quer mostrar que ele aprendeu a contar até 1000 agora. Então vai, conta até 1000, e aí a gente viaja, né? Eu deixo ele contando enquanto eu estou dirigindo e ele vai contando. 1, 2, 3, 14, 20, 30, 50, 60, 70, 100. O que vem depois do 100, pai? Ah, veio 101. Aí 101, 102, repete tudo, e aí ele vai. É assim, o conjunto é infinito. Onde acaba? Nunca acaba, certo? Então você pode contar aí até o fim da vida, né? E aí, galerinha, como tá o coração com a saída do edital do TJ Paraná? Com certeza está a 1000, não é verdade? Pois é, mas ainda tem tempo, dá para você se preparar. Faça como milhares de alunos de todo o Brasil, vem estudar com a gente. Isso que você estava assistindo aqui agora é um pouquinho só da aula que você poderá ter no curso preparatório para o TJ do Paraná. Nós preparamos um curso personalizado para você, com uma equipe de peso. Estará o professor Pablo Jamilk, professor Fernando Andrade, meu amigo Franco, Juliana Pereira e eu também. E toda a equipe de professores especializada em concurso público que vai ajudar você a conquistar esse sonho. Aliás, são mais de R$5.000 por mês que você poderá ganhar se você for aprovado no concurso do TJ Paraná. Então você está esperando o quê? Aproveite a oportunidade que o Focus trouxe para você. Você pode comprar o nosso curso agora, em 12 vezes sem juros. 12 vezes sem juros. E se você não tiver cartão que você está quebradão, você pode comprar também no boleto em 6 vezes sem juros. Mas para você que já tinha reservado a graninha para investir nessa preparação, dá para você comprar à vista também com um descontaço de 12%. Cara, você não pode perder essa oportunidade. Se você quiser aproveitar agora, você vai garantir a chance de se preparar com tempo, até porque a prova virá no segundo semestre de 2017. Então dá tempo de você se preparar sim. Quiser comprar o curso agora? Só clicar aqui nessa caixinha, você já compra agora, o curso já começa a estudar com força total. Então vem pra cá, vem estudar com a família Focus, vem estudar com essa equipe maravilhosa que está pronta para ajudar você a mudar de vida. Lembrando sempre que para passar tem que ser Focus!